E olá, senhoras e senhores, bem-vindo ao mês de maio. E eu fiz uma pesquisa, né? Eu já tinha tomado uma decisão com relação ao tema de maio, mas eu resolvi fazer uma pesquisa. E aí, o mais engraçado, durante a minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa no Instagram com uma caixinha de perguntas. E o mais engraçado é que as coisas que eu tinha pensado para o mês de maio apareceram na caixinha de perguntas. E das 12 respostas que eu recebi via Instagram, eu achei bárbaro que 8 delas falavam do mesmo tema, que é o tema que casa com o tema que eu havia pensado. E as outras não, as outras eram coisas aleatórias, tinha uma falando sobre gestão democrática, a outra falando sobre mediação de conflitos, e uma outra que tinha um tema bem específico falando sobre criação dos filhos. E a que mais se destacou tinha a ver com ego. Eu achei bárbaro, porque eu tinha pensado não no tema ego, mas o meu tema para o mês de maio, que eu tinha definido na minha cabeça antes de fazer a pesquisa, era como lidar com as pessoas. E aí apareceram nessas respostas que eu falei aí no Instagram, na caixinha de perguntas, como lidar com o ego das pessoas, o que é o ego, como que eu manejo e lido com o ego inflado das pessoas e assim por diante. E eu achei isso bárbaro. Vai vendo, eu gosto de fazer essas pesquisas porque elas vão mostrando pra gente o que tem, né, na esfera, no pensamento das pessoas. E isso é muito legal, né? Então, qual é o tema de maio, senhoras e senhores? O tema de maio é o que eu faço com o ego, né? O que eu faço com o meu ego e com o ego dos outros. Mas, para a gente começar, né? E falar de ego é um boi bem grande, então nós vamos fatiar este boi em bifes e falaremos sobre ego. Lembrando que eu preciso falar sobre a minha formação, para vocês entenderem de que lugar eu vou falar sobre ego. Eu não sou psicóloga, eu estou me formando psicanalista, né? Eu comecei o curso, na realidade estou me formando bagulho nenhum, né? Eu comecei a fazer um curso de pós-graduação em psicanálise e tem sido um negócio muito bom, muito legal. Resolvi fazer psicanálise porque eu queria entender uma série de coisas que eu fui estudando dentro da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. Porque na hora que você estuda o funcionamento do cérebro, como o cérebro processa as informações, como as informações navegam e se consolidam no indivíduo, o conhecimento, a vivência, o jeito que a pessoa lida, as interpretações que a pessoa tem sobre aquilo que ela vivencia no cotidiano, né? Isso tem uma ligação muito forte com as estruturas psíquicas das pessoas. E o que eu queria entender? Eu queria entender um tiquinho mais sobre isso. Eu falei, vou fazer psicanálise, fui olhar, né, quem que estudava, que área que estudava, para além da psicologia, né, outras áreas que estudavam o funcionamento das pessoas, né, o comportamento, o desenvolvimento e tudo mais. A área de desenvolvimento infantil, de desenvolvimento humano, tem um tantão dentro das áreas que eu me formei, que foi a pedagogia, a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, e os estudos que eu fiz acerca de comportamento humano. Mas aí são especializações, cursos mais pontuais. A formação, né, de pós-graduação, eu achei o que eu queria dentro do curso de psicanálise. Por isso que eu pulei lá para dentro e comecei agora em janeiro, fevereiro,
Então, faz pouquinho tempo que eu tô, uma pós de 1 ano e meio, então estamos no começo do negócio, mas é muito legal. Então, quando veio este tema, eu falei, porra, vai ser da hora a gente conversar sobre isso e tudo mais. Então, vamos lá. Como uma boa organizadora que sou, gosto de trazer as coisas de uma forma didaticamente fácil de entender. Então, vamos entender. Ego. A gente fala, o fulano tem um ego que não cabe dentro de si, porque o fulano tem um ego inflamado, porque o fulano tem um ego e bibibi, bababó. A gente está sempre falando desse jeito como se o ego fosse uma entidade, né? Uma entidade que é um troço estranho, esquisito, um troço do mal, um troço... Enfim, a gente fala do ego, ouço muitas pessoas falarem de ego na boca miúda, né? No cotidiano aí, sem muito conhecimento do que é o ego, para que serve o ego, quem que descobriu, entre muitas aspas, ou sistematizou o conhecimento em torno do que é ego e tudo mais. Então, eu vou trazer um breve histórico da onde isso apareceu e o que é o ego. Então, o ego, gente, o conceito de ego, tá? Ele foi desenvolvido por Sigmund Freud, que é o fundador da psicanálise. O Freud introduziu esse termo na teoria que ele formulou sobre a personalidade. E ele vai falando que a personalidade das pessoas é composta por 3 elementos: o id, o ego e o superego. Então, segundo Freud, o ego, ele opera com base no princípio da realidade. Ele tem a função de equilibrar os desejos instintivos, de instinto, do id, com as exigências morais do superego. Então, ele divide em ego, id, ego e superego, e o ego fica ali no meio tentando equilibrar entre os instintos e entre as exigências morais. Instintos vêm do id, as exigências morais vêm do superego. E aí, o Freud detalhou muito, né, esse conceito e tudo mais numa obra que ele fez que se chama o Eu e o Id. E lá ele discute um pouco sobre o que o ego representa, ou como o ego representa a razão e o senso comum. E como ele faz esse contraste com o id, né? E que traz muitas paixões de forma instintiva e tudo mais. Né? Para junto disso, a gente tem quem continuou esses estudos e tudo mais, que foi Anna Freud, que é a filha de Freud. E ela traz também muitas contribuições no que se refere a mecanismos de defesa. Então, mecanismos de defesa de quem? Do ego. Porque você imagina o irmãozinho do meio tomando pedrada do mais velho e do neném, né? Do neném, que é puro instinto, e do mais velho, que já tá um pouco mais, com uma palavra boa, adestrado, ou tá cheio de exigências morais, né? Então, o ego fica ali, tentando organizar essas duas coisas, né? E o ego em si, ele é uma construção teórica que veio de Freud e que se tornou fundamental tanto para a compreensão da psicologia humana quanto um norte para a psicanálise. Então, a teoria de ego, ele vem disso. E aí, falando um pouco mais sobre ego, o ego, ele é a consciência individual. É o eu, sabe? O eu de cada um. É o eu, é a personalidade de cada indivíduo. O ego é o responsável pela pessoa reconhecer-se como eu, como uma identidade. E é responsável pela consciência que a gente tem da própria identidade.
Então, quando a gente tem pessoas que não sabem do que gosta, não sabem o que quer fazer, não reconhece a sua própria consciência, os seus próprios desejos e tudo mais, esta pessoa tem um ego frágil. E tem pessoas que têm um ego forte. E eu estou usando conceitos assim muito simplistas, tá? Muito reducionistas. É muito mais complexo do que isso que eu estou trazendo. Então, o ego em si, o que ele faz? Ele atua como um mediador entre a realidade do mundo exterior, os ideais do superego, que é aquilo que eu falei que é o responsável pelos valores morais e os culturais que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que a gente internaliza, e a gente tem os instintos do id, que são os desejos, as pulsões primitivas. É aquilo que meio que combina com o nosso cérebro reptiliano, sabe? Então, ele vem... aquela pulsão primitiva, ela vai passar pelo ego e o ego vai dizer, pera lá, eu tô com um desejo de esfregar a cara da amiguinha na brita, mas deixa eu consultar o superego tá dizendo que não pode, porque a gente vai preso, né? Existem leis que a gente não pode machucar os amiguinhos. Então, o que eu faço? Eu reprimo o desejo do id baseado naquilo que o meu superego tem. Então, o ego, ele é essa consciência individual. É ele que vai trazendo esta personalidade, revelando a personalidade desse indivíduo, ou seja, é como esse indivíduo lida com a realidade, né? Como ele lida com esse mundo exterior. Então, este modelo psíquico, que eles chamam de tríade do modelo psíquico, de acordo com a teoria da psicanálise de Freud, o ego faz parte dessa tríade, né? Que é o que eu já falei, id, ego e superego. Então, o id, ele é aquele nenê, que é só desejo, desejos primitivos, sentiu fome, eu quero ser saciado, não me importo como o mundo eu simplesmente quero acessar e atender os meus desejos, né? Independente de lei, independente de regra, independente de, enfim. E o ego, ele é a parte consciente, que ele é desenvolvido a partir da interação com a realidade. Então, eu pego os meus desejos primitivos, trago para essa interação com a realidade e o meu ego, o que ele vai fazer? Ele busca satisfazer as necessidades desse id, mas sem extrapolar os valores morais do superego. Então, é ele que fica equilibrando pratos, né? Quem tem ego? Todo mundo tem ego, né? Todo mundo tem, segundo Freud e segundo Jung e a Ana Freud, tem esta organização, este modelo, essa tríade de modelo psíquico, tá? Que é o id, o ego e o superego. Então, o ego faz a função de equilibrar os pratinhos entre os desejos mais primitivos e entre todo o moralismo que o nosso superego tem, que é uma construção social, uma construção que é feita na interação do indivíduo com a realidade, tá? Então, qual que é a função do ego, né? A função real, mais primitiva do ego? Ele é o defensor da personalidade. Ele é a parte psíquica que impede que os conteúdos inconscientes passem para a consciência e, para isso, ele ativa mecanismos de defesa. Então, por exemplo, eu tenho vontade de pegar a cara da amiguinha chata e esfregar na brita, né? Lá na cara, no chão, no asfalto, assim, tic, tic, tic. A gente pega a cara daquela bicha chata, insuportável, e vou lá e tenho vontade, o meu id diz, pega a cara dela, que você tá com ódio dela, e esfrega essa cara dela chechelenta na brita, porque ela é chata pra caralho. Então você vai lá e esfrega a cara dela. E aí, o que ele faz? Ele pega esse desejo, esse conteúdo inconsciente, porque tudo isso é processado de uma maneira
diferente. Às vezes a gente sente só o desejo, só a pulsão primitiva. E aí o ego vai lá e faz assim, opa, pera lá, deixa eu ver se isso aqui pode ser feito, gente. Vamos ver o que acontece, né? Qual é a consequência de eu pegar a cara da amiguinha e esfregar na brita? Vamos equilibrar as coisas, vamos ver se isso vale a pena ser feito, qual vai ser o desdobramento, a consequência disso e assim por diante. Então, o que ele faz? Para não ceder ao desejo primitivo do id e para equilibrar o moralismo todo que tem lá no superego, ele desenvolve alguns mecanismos de defesa. Então, o que ele faz? Ele reprime, ele fala, não, isso não, eu não posso expressar o meu desejo. Ele não, ou ele escolhe um jeito de dizer, de falar, amiga, chega, tá bom? Você tá sendo chata. Tá? Não vou atender a minha pulsão primitiva de esfregar sua cara na brita, porém, eu vou dizer pra você que você tá sendo chatinha, tá bom, amiga? Pode parar de ser chatinha, obrigada. Então, ele vai fazendo esta harmonização entre os desejos do id com os valores morais do superego. É ele que diferencia os processos interiores do indivíduo da realidade externa. Então, aquilo que rola lá dentro do seu ser, do meu ser, e aquilo que eu posso externalizar de fato. Ele também controla impulsos e controla a busca e a satisfação realista das nossas necessidades. Então, ele cuida desse monte de coisa, enfim. A gente tem, isso segundo Freud, tá? A gente ainda tem o Jung, que vai falar um tantão de ego também, mas o Jung, ele entra um pouquinho mais para dentro, né? Ele aprofunda um pouco mais o conceito sobre ego. Então, lá na psicologia analítica do Jung, o ego, ele é uma parte fundamental da estrutura da psique. Ele atua como um gestor da consciência e ele é responsável pela nossa adaptação às realidades internas e externas. Entendeu a diferença? Ele vai adaptando as realidades internas com as externas. E o ego, ele é composto por tudo aquilo que a gente vive, que a gente convive, que a gente percebe, sendo mais do que apenas um eu. Ele é a junção de lembranças, de sentimentos e de ideias que moldam o nosso comportamento e nos tornam conscientes. Por isso que eu disse que o Jung vai um pouquinho mais fundo. Ele diz que não é um simples eu, mas é a junção de tudo isso, das nossas lembranças, dos nossos sentimentos, das nossas ideias, de tudo que molda o nosso comportamento e que nos torna seres conscientes. O Jung considera na teoria dele que a personalidade é formada pela união do ego com o self, que seria uma parte mais abrangente do indivíduo, que seria a parte responsável por mover o ego e a consciência. E aí ele vai falando que o self, que é um outro tema, ele inclui aspectos como os arquétipos, como as sombras, que são elementos inconscientes que influenciam o nosso comportamento e a nossa evolução pessoal, que ele chama de processo de individuação, que eu já falei um tantão em outros podcasts para trás. Este processo de individuação, segundo Jung, ele é uma jornada que acontece ao longo da vida, onde este ego entra em contato com a sombra desconhecida, que é a parte do seu inconsciente, aquilo que está guardadinho dentro de você, tomando, na realidade, consciência dessas atitudes e interpretando elas de uma forma que nos ajude no desenvolvimento pessoal. E aí, esse entendimento que a gente consegue fazer, ele faz com que a gente se posicione como ser humano de uma maneira muito original,
tanto na sociedade quanto no grupo onde a gente vive. E isto, segundo Jung, é crucial para a nossa formação, para a formação dos seres sociais. Então, isto é um tiquinho daquilo que a gente vai falar de ego. Mas eu não vou ficar trazendo teorias, tá bom? Ao longo do mês de maio. O meu objetivo de falar sobre ego é da gente fazer um percurso. Primeiro, essa parte que eu fui falando da fundamentação teórica, da onde veio este termo ego, quem que organizou, que sistematizou essa ideia, que é Freud e a filha dele, e depois o Jung, que foi fazendo isso na sequência e se aprofundando um tiquinho mais. Mas o meu objetivo é a gente olhar para a nossa convivência com as pessoas, reconhecendo o nosso próprio ser e reconhecendo o ser que habita ali naquela pessoa que está na nossa frente e como que a gente lida com o outro. Só que nós vamos entender uma coisa, a gente lida com o outro a partir de como a gente lida com a gente. Então, antes de reconhecer o ego no outro, eu preciso reconhecer o ego em mim. Então, é disso que nós vamos falar nos próximos episódios, né? Onde está meu ego? Como eu lido com meu ego e como eu lido com o ego do outro? Qual é o valor que isso tem nas relações que eu estabeleço? Quem tem ego são só os adultos? As crianças também têm? Que papel eu tenho no manejo com o outro? Que responsabilidade eu tenho sobre o outro e que o outro tem sobre mim quando a gente vai falar de ego, né? Que dependências emocionais ou codependências são criadas em torno desse conceito, né? Dessa tríade psíquica que o Freud fala, tá bom? Então a gente vai falando um tiquinho disso, lembrando que eu estou falando do lugar de uma estudiosa de desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, enfim, uma estudiosa do assunto. Não tenho o mesmo cacife de um especialista renomado em psicanálise ou em psicologia analítica, enfim, essas coisaradas todas. Eu não tenho esse cacife. Então, o meu objetivo aqui, neste podcast, qual é? É dizer da minha trajetória, nesses estudos todos que eu faço e como eu manejo isso na minha realidade, que jeito eu identifico isso no outro e em mim, para que eu possa servir de disparador para você pensar possibilidades para a sua vida, tá bom? Então, isto é a minha proposta para o mês de maio, né? Vamos falar o ego, o meu ego e o ego do outro. E até o próximo episódio.